E aí, gente? Nessa busca frenética por conhecimento de números complexos, estamos aí na aula 3, certo? Não esqueça que aqui embaixo tem o material, né? Em geral eu esqueço, sempre levo aí umas porradas aí depois do list, mas enfim, aqui embaixo tem o material para você acompanhar a aula. Você pode imprimir, escrever, completar o seu material em casa, né? E depois da próxima aula, né, na aula 4, a gente também vai ter as listas de exercício para quê? Para verificar se você entendeu essa jossa, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais de números complexos. Hoje a gente vai falar do quê? De módulo e argumento de um número complexo. Gente, antes de mais nada, quem assistiu a aula 1 e a aula 2, a gente tem duas listas aqui, tá? Então, se você está continuando essa nossa trajetória, sugiro que você faça essas listas, corrija lá com o professor Alessandro, tire todas as suas dúvidas para depois seguir com essa parte da aula, tá? Eu queria também mandar um abração aí para todo mundo que assiste, né? Principalmente o Jorge Menique, que está sempre aí, não sei se eu pronunciei correto o nome, mas ele está sempre comentando aí, sempre prestigiando o canal. Então, muito obrigado pela audiência. Eu acho que o Carlos Roberto aí também está sempre ligado no canal. O pessoal aí que quiser que eu mande um salve aí, coloca nos comentários aí que a gente vai mandar um salve nessa grande comunidade matemática aí, que a nossa intenção é divulgar o conhecimento matemático para os 4 cantos do mundo. Ou os 4 cantos de quem fala a língua portuguesa, não vamos ser tão pretensiosos assim, beleza? Então, abração para vocês, muito obrigado pela audiência e pelos comentários de vocês, tá? E para todo mundo que assiste o canal. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Antes a gente estava vendo uma parte algébrica do número, né? Multiplica, bababá, chuveirinho, multiplica pelo conjugado, tal. Agora a gente vai ver uma parte mais geométrica, trigonométrica desses números complexos, né? Que foi a ideia do Gauss, a hora que ele pegou um número complexo e transformou num ponto do plano, né? Então, vamos relembrar como que ele fez isso? O Gauss estava lá e fez, beleza, você tem um número aí, Z, A mais BI. O que a gente vai fazer? Em termos matemáticos, a gente vai fazer uma bijeção entre os números complexos e os pontos do plano com 2 coordenadas. A primeira sendo a nossa parte real, a segunda sendo a nossa parte imaginária. Então, o que acontece? Se você tem um número no complexo A mais BI, você pode projetar ele no plano, né, com o ponto AB, onde aqui você tem o nosso eixo real e aqui o nosso eixo imaginário. Vamos escrever isso aqui, ó. Eixo real e esse aqui, né, o eixo imaginário. Acho que a gente já escreveu isso, mas não custa escrever de novo, certo? Então, basicamente, quando você projeta aqui, você sempre primeiro é a parte real, e quando você projeta aqui no nosso antigo eixo Y, vai ser a parte imaginária do nosso número, tá? Isso aqui, gente, vamos dar os nomes, que às vezes nas questões vêm, né, uns nomes muito esquisitos. Isso aqui é o que a gente chama de afixo. O ponto é o afixo do número complexo, tudo bem? Então, deu um número complexo, você tem um ponto. Mas se ele der um ponto? Bom, se você, por exemplo, tiver o ponto 2 e 3, gente, você pode extrair o número complexo que é associado a dele por essa abjeção. Quem que é o número complexo associado ao ponto 2, 3? É o ponto 2 mais 3i. E como é simples, por mais que seja uma palavra difícil, bijeção e tal, significa que cada ponto tem um único número complexo e cada número complexo tem um único ponto associado. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo. Indique o afixo. Então, ali você diz, meu Deus, o que é afixo? O afixo é simplesmente o ponto que representa o número complexo 3 mais i. Então, não se assuste. Afixo é ponto que representa o número complexo. Então, 3 mais i significa que na parte real é 3. E a parte imaginária? Gente, se você tem i, quem que é o cara que está na frente multiplicando i? É o 1. Então, parte imaginária é 1. Então, você pega aqui, faz o pontilhadinho, né? Aqui o batalha naval, achei o meu ponto afixo, né? Do ponto 3 de 1, que é, novamente, o representante do número complexo 3 mais i.
Mamão com açúcar, não é? É isso aí. Então, isso é o afixo do número complexo. Ué, você pode dizer assim, mas agora já começou a complicar. O que é o módulo do número complexo? Gente, tudo isso é coisa que a gente já sabe, mas vai ver de um modo diferente. Quer ver como todo mundo conhece isso? Imagina que você tem um ponto AB aqui, né, que a gente já viu, é um número complexo A mais BI, e você queira saber o tamanho dele, né? O tamanho, qual que é o tamanho do 5? O tamanho do 5 é 5, porque a distância do 5 até o 0 é 5. E aí você me pergunta, bom, mas como é que eu vou saber o tamanho do número complexo se ele é 3 mais 5i? Gente, com essa abordagem do Gauss, né, a gente também tem um zero no sistema cartesiano ou no sistema que a gente tem dois eixos. Esse cara aqui, ó, que é o ponto 0, 0, né, é a nossa origem do sistema. Então, o que seria o módulo nesse contexto? O módulo seria a distância entre o ponto até esse número 0, 0, até esse ponto, perdão, 0, 0. Então, tá claro o que é o módulo? É a distância do ponto até o 0, 0, que a gente chama de origem. Bom, aí você pode fazer uma outra pergunta que é igualmente interessante, que é o seguinte. Bom, mas como que eu meço? Se eu tenho A e B, como é que eu sei esse tamanho? E é uma pergunta que eu deixo para você. Se você gosta de pensar, você dá um pause e tenta descobrir. Se você tem A e B, como é que você descobre o tamanho dessa parte vermelha? Pensou? Conseguiu? Não conseguiu? Tanto faz, a gente está aqui para se ajudar, né? Se você conseguiu, ótimo, vamos conferir se você está no caminho certo. Se você não conseguiu, acompanha comigo. Olha só, gente, quando eu fecho isso aqui, ó, tá? Que tipo de triângulo eu tenho aqui? Retângulo. Quando você tem um triângulo retângulo, tá? Automaticamente vai ter que vir um cara associado, que é quem? O tio Pita, o Pitágoras, né? Esse cara era aqui, inclusive talvez nem tenha sido ele que descobriu a parada, mas enfim, né? Ele ganha o nome, o teorema dele, está famoso pra caramba. E aí o que acontece? A gente sabe que aqui é A, certo? E a gente sabe que essa projeção aqui é o B, tudo bem? Então significa que esse cateto aqui é o A e esse cateto aqui é o B, né? Porque é igual a essa medida aqui. Então, gente, o módulo do número complexo, que eu vou indicar aqui por essa letra grega, que é chamada de ρ, é a hipotenusa desse meu triângulo retângulo. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o ρ ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. E aí você pode também continuar essa expressão, lembrando que isso aí é um índice par, portanto é mais ou menos a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí vem um detalhe, que é o seguinte, olha, se você pensar, eu estou trabalhando com medidas, com tamanho, então eu não quero medidas negativas. Portanto, eu só vou ficar com a raiz positiva, ou seja, o ρ, que é o módulo do meu número complexo, né? Pode colocar aqui, ó, o módulo, né? É esse cara aqui. Ele vai ser a raiz quadrada do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Só isso, professor? Só isso. Então, se você tem um número complexo, quer saber o módulo dele, pega a parte real, a parte imaginária, eleva ambas aos quadrados, soma, depois tira a raiz. É fazer Pitágoras com a parte real e a parte imaginária. Legal, né? O cara mais ligado, o cara que viu as nossas aulas aí de geometria analítica, vai dizer assim, olha, mas então eu posso pegar a distância de reta... mas então eu posso pegar a distância entre dois pontos. Pode, cara, olha só. Né? Isso enquanto eu estava dando aula, dois alunos fizeram essa observação, e até mando novamente parabéns para eles, mas justamente, matemática é isso aí, é você usar diversas ferramentas que vocês têm espalhadas para uma situação, problema que você precisa desenvolver, você não precisa seguir o caminho que está sendo indicado aí, tudo bem? Então, a distância entre dois pontos também seria aí, nota que você chegaria na mesma fórmula, certo? Porque ficaria a menos zero ao quadrado, b menos zero ao quadrado, a raiz de tudo isso que é justamente a fórmula que a gente chegou. Ok? Vamos seguir em frente, então? Vamos ver como a gente aplica isso, tá? Determine um módulo dos números complexos abaixo. Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó, vamos fazer até com a cor vermelha para ficar mais destacada, mas o ρ, que é um módulo,
ele é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que são, respectivamente, a parte real e a parte imaginária do número que a gente está querendo descobrir o módulo. Portanto, vai ser a raiz de 4 mais 25, certo? Bom, e isso aqui é raiz de 29. Acabou, professor? Acabou. Só isso, mamão com açúcar. Agora o B e o C, dá um pausezinho ali, tenta resolver você em casa, que a gente já vai resolver. Já tentou? Já resolveu? Vamos lá, vamos ver se todo mundo acertou, para quem fez na cabeça também. Isso aqui é menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o ρ vai ser a raiz de 9 mais 16, que é 25. Quem que é a raiz de 25, gente? O 5. Acabou, né? Ah, professor, mas se eu só tenho uma parte? Então, significa que a outra parte é zero. Você faz a conta da mesma forma, 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui vai dar a raiz de 16 e raiz de 16 é 4. Ah, mas então se eu só tenho uma parte, o módulo é igual àquela parte? Sim. Por quê? Porque olha só, se você pegar aqui no plano complexo, tá aqui o real e o imaginário. Quem que é o 0 mais 4i? Gente, o 0 mais 4i é simplesmente o ponto que está sobre o eixo imaginário aqui no 4. E aí, vamos trocar de cor aqui. Se eu quero medir daqui até aqui, tá? Se eu quero medir isso aqui, qual é a distância? É o próprio 4, que ele já está em cima do eixo. Tudo bem? Deu para entender o que é o módulo? A ao quadrado mais b ao quadrado, tira a raiz disso, você tem o módulo do seu número complexo. Bom, aí vem algo que é um pouquinho mais complexo, que é o quê? O argumento. Aí você diz, pô, mas argumento, o que é argumento? Né? Então, vamos ver, vamos estudar. Vamos pegar aqui, vamos pela definição. Então, novamente, a gente tem um pontinho aqui, que é o nosso número complexo A mais BI. A gente tem, né? A gente já viu, acabou de ver aqui, que a gente tem o nosso módulo, certo? Bom, a primeira pergunta é, bom, professor, está falando aí, mas eu nem sei o que é argumento. Então, vamos lá. O argumento principal é justamente essa abertura, esse ângulo θ aí que a gente quer descobrir, tá? Bom, mas por que isso? Na próxima aula a gente vê, mas vamos, se eu perguntasse para você, você tem A e B, como é que você descobre esse ângulo θ? Essa é uma pergunta um pouco mais complexa, né? E a gente vai ter que usar o quê? Trigonometria para poder resolver, certo? O que acontece aqui? Bom, quando a gente forma esse triângulo, novamente a gente tem um triângulo retângulo, portanto podemos aplicar trigonometria, né? A gente sabe que isso aqui é A, e aqui a gente tem o B, certo? Então, basicamente, aqui a gente sabe que mede B, aqui a gente sabe que mede A, e aqui a gente tem o módulo do número complexo que a gente acabou de ver que é o ρ. Tudo bem? Então, a gente pode usar relações trigonométricas. Como assim, professor? Olha só, se eu fizer o cosseno do θ, lembra do soca-toa? Ó, soca-toa. Então, quando eu uso soca-toa, se eu quero o cosseno, vamos lá, o cosseno está nessa parte, ó. O S é de seno, o K. Qual é a primeira letra do K? É o C, que é de cosseno. Quem que é o cosseno, gente? O cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Se eu olhar no meu ângulo θ, quem que é o cateto adjacente? Eu vou descobrir que é o A. Então, vamos lá. O A. Opa! Foi mal. Eu vou descobrir que é o A dividido pela minha hipotenusa aqui, ó. Hipotenusa, que eu sei que é o meu ρ. Se eu for analisar agora o seno do θ, certo, gente? Eu vou lá para o meu soca-toa, vamos lá, ó. É a parte do só, porque o S representa o seno. Quem que é o seno? É o oposto pela hipotenusa. Vamos pegar aqui. Na nossa figura, o oposto ao θ é o B e a hipotenusa continua sendo o ρ. Bom, tem algo que possa... Gente, se você calcular o seno e o cosseno do número, você já vai saber quem que é o ângulo, desde que ele seja um ângulo notável, né? Mas tem uma maneira de diferente? Tem. Eu gosto de usar a tangente. Depois eu explico por quê.
A tangente de θ, deixa eu até colocar como outra cor aqui, ó. A tangente é o oposto pelo adjacente. No meu caso, o oposto é B, o adjacente é o A. Então, eu quero acrescentar essa aqui para vocês. Quero acrescentar essa aqui para vocês, porque vocês vão ver na próxima página, certo? Então, o argumento, basicamente, a gente vai ter que usar senos e cossenos. Então, vamos ver como funciona. Eu vou fazer do jeito que eu considero melhor, tá? Eu vou utilizar a tangente, tá, gente? Não espero que todo mundo pense que nem eu, pode usar o seno e cosseno e ver qual que é o valor, mas o problema é que como você tem os 4 quadrantes envolvidos, às vezes, por exemplo, o seno deu raiz 2 sobre 2, certo? Gente, se deu raiz 2 sobre 2, a gente sabe que é da família do 45, mas para saber quem depende da localização do ponto. Se você calcular o cosseno, você vai ter um outro valor. Se você fizer ali a ligação do valor do seno e cosseno, vai ter um cara só, você vai conseguir achar. Mas eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro usar a tangente, porque o que acontece? Vocês já vão ver. Tangente de θ. A tangente de θ, deixa eu lembrar para vocês, a gente viu lá, era o B dividido por A, ou seja, a parte imaginária dividido pela parte real, sempre, tá? Utilizando o nosso caso aqui, ela vai ser 1 sobre raiz de 3. Várias, não é uma, não é duas, são várias vezes você vai ter que racionalizar aqui. Então, quem não lembra, busque em outros vídeos que a gente tem aí trabalhando bastante essa parte de racionalização, tá? Mas a gente vai ter que racionalizar. Então, a tangente de θ, ela vai ser raiz de 3, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, certo? Mas quem que é a raiz de 9? Raiz de 9 é 3. Bom, aí você chega assim, né? A tangente é diferente, deixa eu te falar. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Quem sabe a nossa musiquinha, né? Lá dos vídeos de trigonometria. Você sabe o seguinte, olha, o θ pode ser 30? Pode. Mas se não for o 30, é da família do 30. Porque a tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Tangente do 30, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3. Certo? Por vários motivos aí que não convém a gente discutir agora, a gente vai usar a notação em radianos para estudar números complexos. Certo? Portanto, 30 graus, para quem lembra, é o π sobre 6. Então, a tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Isso quer dizer que o θ é raiz de 3 sobre 3? Não. Por exemplo, se o 30 é raiz de 3 sobre 3, o 210, a tangente dele também é raiz de 3 sobre 3, porque ele é o cara, né? Lembra que a tangente é isso aqui. Então, quando você tem aqui, ó, a tangente, que é esse valor aqui, tanto faz para o 30 quanto para o 210, os dois têm o mesmo valor de raiz de 3 sobre 3. E aí a pergunta é, como é que eu vou saber se o argumento dessa naba é o 30 ou se ele é o 210? Plotando no gráfico. E aí você não precisa fazer seno e cosseno, calcular módulo, por aí vai. Então, quando você plota aqui, o raiz de 3 está aqui, o 1 está aqui, está aqui. Agora eu pergunto para vocês, esse ângulo aqui, é o 210 ou é o 30? Aqui dá para ver claramente que o θ é 30, certo? Então, o que você faz? Calcula a tangente, desenha o ponto e conclui que o θ é π sobre 6 radianos. E esse é o argumento do nosso número complexo, ok? Vamos ver se você entendeu. Você pode ir tentando fazer antes que eu ali a letra B e a letra C, tá? Pode dar um pause e tentar fazer. Vamos lá? Tangente do θ, sempre, né, imaginária sobre a parte real. Tangente do θ, eu sei que vai ser 2 sobre 2, que dá 1. Aí você diz, beleza, eu sei qual é o ângulo cuja tangente é 1, é o 45, mas tudo bem, vai ser um cara da família do 45, certo? 45 graus, mas novamente a gente quer a notação em radiano dele, que é π sobre 4. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o desenho. 2, representação desse número complexo. Você está aqui. Quem é esse ângulo, gente?
o 45 e não o 225. Portanto, θ é igual a π sobre 4 radianos. E esse aqui é o nosso argumento desse número complexo. Tranquilo, né, gente? Então, vamos ver um que tenha número negativo, né? Vamos ver esse aqui, ó. Vamos lá, tangente do θ imaginária sobre a parte real. Tangente do θ imaginária é menos raiz de 3, real é 1, portanto a tangente do θ é menos raiz de 3. E aí você pensa o seguinte, olha, mas quem é o ângulo cuja tangente é menos raiz de 3? Eu sei que o 60 é raiz de 3. Bom, então tudo bem, eu já sei que é da família dos 60, tá? Mas como que eu vou descobrir? Novamente, você vai fazer aqui o seu eixo. Agora, o 1 está aqui, certo? E o menos raiz de 3 está aqui embaixo, ó. Então, olha só, quando você pega esse cara aqui, né? Ó, deixa eu desenhar aqui, vamos desenhar. Quem é o ângulo que eu estou procurando? O ângulo que eu estou procurando é toda essa abertura aqui, ó. Portanto, é um cara da família dos 60, mas que está em qual quadrante? Ó? No quarto quadrante. Quem é o cara da família dos 60 que está no quarto quadrante? É o 300 graus. Portanto, gente, o argumento desse número complexo, ele vai ser o 300 graus, que transformando em radianos, ele vai ser o quê? O 5π sobre 3 radianos. Ok, galera? Com isso, a gente termina a parte que trata do módulo e do argumento, que vão ser essenciais para a nossa próxima aula. Vejo vocês lá. Abração, gente. Fiquem com toda a alegria e paz desse mundo. Tchau, tchau.